Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos à EBEG e bem-vindos ao seu curso de Improbidade Administrativa e Fazenda Pública. Esse é um curso que tem por objetivo te preparar para as provas da Advocacia Pública. Eu sei que muita gente compra os cursos da EBEG, os meus cursos aqui da EBEG, pensando em estudar os temas para concurso, mas eu preciso te dizer que eu sou um professor especializado há mais de 10 anos nos concursos da Advocacia Pública. Então, é óbvio, os temas aqui na escola serão todos direcionados, dirigidos, voltados, especializados em concursos da Advocacia Pública. Então, sempre que possível e sempre que isso for relevante, eu vou te passar a visão da Advocacia Pública sobre os temas. O curso tem por nome Improbidade e Fazenda Pública. Então, eu vou te apresentar tudo o que é relevante acerca do tema improbidade, com a visão da advocacia pública, com a visão de cabeça de advogado, com a visão de advogado público e com cabeça de advogado público, ou melhor dizendo, com visão e cabeça de advogado público. Esse é meu objetivo enquanto professor. E por isso, o curso te prepara tanto para as provas objetivas, quanto para as provas subjetivas, quanto para as provas orais. Se é bem verdade que nas provas objetivas você não precisa tanto enfrentar as provas com visão e cabeça da advocacia pública, isso muda completamente se você está numa segunda fase de um concurso de procurador e muda completamente se você tem que enfrentar perguntas verbais para que as suas respostas sejam também verbais numa prova oral. Então, o nome do curso é Improbidade Administrativa e Fazenda Pública. O E Fazenda Pública vai te dar justamente a ideia e vai te garantir que tudo o que está sendo discutido aqui tem por objetivo te preparar para os concursos de procuradoria. Eu sempre começo o curso dando um apanhado geral sobre a proposta do curso e tudo aquilo que você vai ver aqui no decorrer das nossas 7 aulas. O curso, portanto, possui 7 aulas com a seguinte metodologia e lógica de explanação dos temas. Improbidade e Fazenda Pública, esse é o nome. Nós temos 4 fases. A primeira fase é a fase que eu chamo de introdução. Aqui nós vamos discutir qual é o conceito de improbidade, vamos entender a regulamentação da improbidade, tanto constitucional quanto infraconstitucional, e vamos estudar os sujeitos da improbidade administrativa, ou seja, quem é sujeito ativo de improbidade ou do ato de improbidade, quem é o sujeito passivo do ato de improbidade. E tudo que a gente estudar aqui é muito importante porque muito provavelmente é possível que aconteça, você tenha que enfrentar no seu concurso uma ação civil pública por ato de improbidade, e é sempre bom lembrar que o sujeito passivo do ato de improbidade é o sujeito ativo da ação de improbidade e o sujeito ativo do ato de improbidade é o sujeito passivo do ato de improbidade. Não tem problema se você não entendeu, isso vai ser objeto efetivamente de tudo que a gente vai estudar aqui no curso de improbidade, especialmente na fase 4, quando a gente vai estudar a ACPIA, a Ação de Improbidade Administrativa. Mas na primeira fase, introdução, conceito, regulamentação, sujeitos. Na segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade. Essa segunda fase do nosso curso ela é importante porque uma das grandes dificuldades de muitos alunos e de muitas pessoas que eu vejo estudar para concurso é justamente identificar, dentro das hipóteses previstas na LIA, qual ato de improbidade se refere ou a que se refere uma situação fática enquanto tipificação do ato de improbidade. Em resumo, como identificar se os fatos apresentados pelo examinador numa prova, por exemplo, de segunda fase, são atos que praticam, ou uma vez praticados, são atos que, tipificados pela lei, podem ser ditos como atos de improbidade, esse é o primeiro momento. E segundo, se são atos de improbidade, quais são? Porque nós temos também na LIA não somente a previsão dos atos de improbidade propriamente, mas as modalidades. Então você precisa identificar se o arcabouço fático apresentado por uma questão, um enunciado de segunda fase, se ele é improbidade e, mais que isso, qual a modalidade do ato de improbidade que você vai caracterizar aquele arcabouço fático. Isso é importante, muito importante, especialmente em segunda fase. Vamos estudar também, ainda na segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade, quais são as características do elemento subjetivo para a configuração da conduta ímproba.
Isso é importante porque a jurisprudência trata muito disso e nós vamos ver justamente quais são os atos, quais são as modalidades dos atos de improbidade que exigem elemento subjetivo, quais são as que não exigem, quais são os atos de improbidade que exigem elemento subjetivo específico, quais são os que não exigem elemento subjetivo específico. Tudo isso a gente vai estudar na segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade. Terceira fase, aspectos processuais e procedimentais. Então aqui, ó, primeira fase, introdução. Segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade. Vamos estudar conceito, regulamentação, sujeitos, atos, modalidades, o elemento subjetivo da conduta ímproba, isso aqui é fundamental, e depois a gente vai para aspectos processuais e procedimentais. Terceira fase, aspectos processuais e procedimentais. Por que procedimentais? Porque nós vamos ver que a LIA ela estipula um procedimento administrativo para investigar a improbidade, mas ela também traz, nesse caso, algumas situações ou alguns elementos que normatizam a ação civil pública por ato de improbidade. E aí nós podemos inclusive dizer, já adiantando um dos tópicos da nossa aula de hoje, é que a lei de improbidade administrativa ela tem natureza jurídica tanto material quanto processual, porque ela prevê tanto aspectos materiais da improbidade propriamente, quanto ela prevê aspectos processuais da improbidade propriamente. E aí, com isso, ela prevê cautelares, ela prevê prescrição e ela prevê várias situações normativas da ação de improbidade administrativa, a famosa ACPIA. Primeira fase, portanto, introdução, conceito, regulamentação, sujeitos. Segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade, atos, modalidades, elemento subjetivo da conduta ímproba. Terceira fase, aspectos processuais e procedimentais, o procedimento administrativo de investigação da improbidade, previsto procedimento na lei de improbidade administrativa. Aí, em aspectos processuais, vamos ter que estudar cautelares, prescrição e a ação de improbidade administrativa, juntando, portanto, terceira e quarta fases. Vamos analisar os procedimentos de investigação da improbidade, por isso que aspectos procedimentais, e vamos estudar todos os aspectos processuais da lei de improbidade administrativa. Então, essa é a metodologia e lógica de explanação dos temas do nosso curso Improbidade e Fazenda Pública. Vamos, portanto, começar com o conceito de improbidade e com a regulamentação da improbidade. A regulamentação constitucional e a regulamentação infraconstitucional. Preciso apenas repetir um pouco que o curso se destina ao enfrentamento tanto de provas objetivas quanto subjetivas e, portanto, nesse caso, nós vamos ter muitos conceitos discutidos, nós vamos ter muita fundamentação legal discutida, porque é justamente ou são justamente conceitos, características, classificações, fundamentações legais que vão te dar arcabouço necessário para o enfrentamento de fases mais avançadas do concurso, ou seja, para além da prova objetiva. Nós temos que enfrentar provas subjetivas. Improbidade é um tema muito presente na vida da advocacia pública, da fazenda pública como um todo, e é sempre um tema com grandes chances de cobrança em provas dos concursos de procuradoria, especialmente segunda fase e prova oral. Então o curso se destina a ser completo nesse sentido e, a partir desse objetivo, eu preciso te apresentar todas as nomenclaturas, definições, conceitos, classificações, eventuais exceções, regras gerais com as suas exceções, assim quero dizer, e também toda a fundamentação legal necessária ao enfrentamento dessas fases. Portanto, vamos começar o nosso estudo acerca da improbidade administrativa. E aí nós vamos ter que discutir alguns conceitos constitucionais que vão lançar luzes sobre a defesa da probidade e, portanto, as características inerentes ao que se conceituou chamar de improbidade administrativa. Antes de tudo, é preciso que se diga que a democracia, que é nesse caso específico o instrumento utilizado pelo Estado para que ele possa materializar a vontade do povo, a democracia nada mais é do que a forma com que o povo elege representantes para que esses representantes, através de atos constitucionalmente previstos,
estipulem a prática e executem políticas públicas ou tomem decisões políticas que representam a vontade daquele que elegeu esses representantes, a democracia é o instrumento mais digno no que diz respeito à organização do Estado para fazer com que uma sociedade mantenha incólume o seu tecido de convivência harmônica. A democracia, ela é a busca através da qual o Estado, representando todos, ou pelo menos a intenção da maioria, mas no momento em que a maioria elege representantes, os representantes representam todos, no sentido de executar atos e estabelecer toda a conduta do Estado que reflita a vontade daqueles que elegeram os representantes e também, nesse caso, de certa forma, legitime a vontade daqueles que não elegeram os mesmos representantes, embora eleitos pela maioria. Então, a democracia é o instrumento pelo qual alguns falam por todos quando são eleitos por alguns. E, nesse caso, nós temos a democracia como aquilo que legitima a ação estatal. Ao legitimar a ação estatal, a democracia, na verdade, é um instrumento de consecução da busca de objetivos. E quando a Constituição fala em objetivos da República, nós somos remetidos ao artigo 3º, que muito provavelmente você já passou algumas vezes por esse artigo 3º sem prestar muita atenção no que ele quer dizer de forma mais, digamos, conceitual. Talvez tenha passado por ele para decorar para algum concurso de técnico analista, mas agora nós precisamos passar pelo artigo 3º de forma conceitual para entendermos a raiz da defesa da probidade administrativa. O artigo 3º da Constituição Federal diz o seguinte, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, objetivos fundamentais. Então é aquilo para o qual o Estado trabalha incansavelmente através do fundamento maior, que é a sua democracia, ou a democracia como instrumento através do qual o Estado vai realizar atos por meio de representantes na busca da consecução desses objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, origem, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 3º, portanto, lista quais são os objetivos da República. Esses objetivos, eles só podem ser conquistados sob dois pilares, o pilar da probidade e o pilar dos princípios da boa administração. Os princípios da boa administração, você já conhece, são esses princípios que, juntos com a probidade, sustentam a busca, através do instrumento democracia, nesse caso, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Tudo isso para te ajudar, eventualmente, a fundamentar numa segunda fase de onde vem a excelência pela probidade administrativa, que nada mais é do que a busca de consecução de atos administrativos com base em princípios que estejam acima daquilo que se considera moral. Probidade não é um conceito que se associa enquanto sinônimo à moralidade. Nós vamos ver que probidade está acima da moralidade. Por isso que, quando os doutrinadores colocam que os objetivos da República só são alcançados com os princípios da boa administração somados à probidade administrativa, nós temos que o valor probidade é da essência da própria democracia. Ou o combate à improbidade também é da essência da própria democracia. Nós temos, portanto, que a República, por meio da democracia, tende a atingir esses objetivos no artigo 3º. Isso só é possível com os princípios da boa administração, que você conhece do artigo 37 caput, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, e também através do princípio ou superprincípio constitucional da probidade administrativa. Não é igual à moralidade, eu te adianto, é maior do que moralidade, te adianto. Então preste atenção, porque não é errado dizer que a democracia, como instrumento que o Estado tem para, através de representantes eleitos,
buscar a consecução dos seus objetivos fundamentais só é alcançada, ou os objetivos só são alcançados, se você tiver os princípios da boa administração atuando, de um lado, sustentados pela probidade administrativa, que é, em última instância, o dever de honestidade. Só para te dar um exemplo do que a doutrina normalmente discute sobre isso, a legalidade ele é um valor fundamental porque o administrador ele pode e deve fazer tudo aquilo que está permitido em lei através da necessidade da prática de atos da administração que tenham por objetivo maior a execução de políticas públicas que ao final e ao cabo são atos que vão gerar o cumprimento dos objetivos fundamentais. Mas, só para te demonstrar que princípios da boa administração são uma coisa e o pilar da probidade é outra coisa, se o administrador estiver diante de uma lei que, embora aprovada pelo Congresso Nacional, permita com que ele pratique um ato administrativo que afronte o dever de honestidade, pelo princípio ou superprincípio ou pela qualidade da probidade administrativa, o administrador deve afastar a prática do ato, porque, embora legal, traz na sua essência uma desonestidade implícita que provavelmente não foi o objetivo da lei ao passar pelo Congresso Nacional. Então, os objetivos da República, que são alcançados pelo instrumento da democracia, têm como pilares a probidade e os princípios da boa administração. Professor, por que a insistência nisso? Porque a grande dificuldade por parte dos alunos de fundamentar o dever de probidade na Constituição Federal, se limitando efetivamente a tratar do artigo 37, parágrafo 4º, que traz na sua essência o dever de probidade de forma mais direta. Se você, numa segunda fase, consegue relacionar o dever de probidade com os objetivos fundamentais da República, aliado aos princípios da boa administração, você sai na frente em termos de fundamentação. Bom, no que diz respeito, portanto, ao dever de probidade, é importante dizer que ele está aliado ao controle dos atos da administração. O controle dos atos da administração é fenômeno que se inicia basicamente nos anos 80, embora nós tenhamos a Lei da Ação Popular, que é de 65, nós temos uma intensificação do controle dos atos da administração a partir da década de 80, culminando com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os principais instrumentos desse controle são essas leis aqui, Lei da Ação Popular, Lei 4.717, Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. Esses 4 instrumentos são os principais em termos de controle dos atos da administração. Veja que dos 4, a partir de 1985, com a Lei da Ação Civil Pública, passando por 92 com a Lei de Improbidade e 2000 com a Lei de Responsabilidade, nós temos uma intensificação disso, justamente porque tudo inicia nos anos 80 praticamente, tirando a Lei da Ação Popular, e o auge disso é a Constituição Federal de 1988. É importante dizer ainda que o fortalecimento do controle dos atos da administração pública ele é diretamente proporcional ao fortalecimento do Ministério Público com a Constituição de 88 e com a criação da advocacia pública, porque você tem nesses dois atores processuais justamente a legitimidade da ação coletiva para a proteção da probidade, levando a cabo o controle dos atos da administração. Muito bem, tenha isso em mente. Através da democracia, nós temos o atingimento dos objetivos fundamentais da República, artigo 3º. Isso só se dá através dos pilares da boa administração e dos seus princípios, artigo 37 caput, juntamente com o pilar da probidade administrativa. A probidade administrativa é, no final, da essência da própria democracia. A probidade administrativa exige não somente que os administradores hajam com dever de honestidade máximo para com a administração pública, mas também exige com que a própria administração
controle a prática desses atos. Ao controlar a prática desses atos, você tem o início de uma situação de regramento infraconstitucional a partir de 1980 e, culminando com a Constituição Federal, nós temos um conjunto de regramento constitucional e infraconstitucional que entregam para os atores da defesa da probidade, seja extraprocessualmente, seja processualmente, todos os instrumentos necessários a esse tipo de ação. Então, o fortalecimento do Ministério Público e a criação da advocacia pública associada a esses 4 instrumentos normativos permitem, portanto, com que a administração pública tenha todos os instrumentos necessários ao controle dos atos da administração e, portanto, à defesa da probidade administrativa. A partir desse prisma, vejamos como se dá o regramento constitucional da probidade administrativa. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal diz o seguinte, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. Já disse para os senhores e senhoras que o dever de probidade ele é associado efetivamente a um dever de honestidade por parte do administrador, embora a gente ainda vá tratar sobre o conceito de improbidade administrativa, bem como ao dever da administração de proteger a probidade e, ao proteger a probidade, ele tem que combater a improbidade. Então, o artigo 14, parágrafo 9º, diz que lei complementar vai estabelecer outros casos de inelegibilidade. O objetivo de tornar alguém inelegível e, portanto, impossível de ser eleito como representante democrático, voltamos ao valor democracia, é torná-lo inelegível para a proteção da probidade. No momento em que eu afasto eventual representante do povo que tornou-se inelegível por qualquer razão, eu impossibilito com que ele tenha poderes administrativos no sentido de utilizar esse poder em desfavor do dever de honestidade que deve ter para com o Estado, para com a sociedade como um todo e principalmente para com aqueles que, em voto popular, o elegeram, ainda que legitimados por uma minoria, nesse caso, representante para o exercício da democracia e para a realização desses atos. Então, o artigo 14, parágrafo 9º, ele tem que ser citado como regramento constitucional da probidade no sentido de criar efetivamente um afastamento e, portanto, uma inelegibilidade, um afastamento daquele que eventualmente pode ser representante com o objetivo de proteger a probidade, dever do Estado. Se o dever de probidade é um dever inerente ao agente público, existe uma obrigação inerente do agente público, existe uma obrigação do Estado de proteção da probidade administrativa e essa expressão é constitucional. Então, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa. Então, é comando constitucional essa proteção. A moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O que nos interessa aqui é a parte da proteção da probidade administrativa como móvel à determinação por parte de lei infraconstitucional mais complementar do estabelecimento de casos de inelegibilidade. O artigo 15, continuando o regramento constitucional, diz: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Veja que o artigo 5º ele tem 3 comandos. Ele estabelece a impossibilidade de se cassar direitos políticos e ele estabelece hipóteses de perda ou suspensão desses direitos políticos. A gente sabe que o inciso 5 do artigo 15, improbidade administrativa, é hipótese de suspensão de direitos políticos. A perda dos direitos políticos se dá nos casos dos incisos 1 e 4º e a suspensão dos direitos políticos se dá nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 5. A parte que nos importa é entender que, dentro do regramento constitucional da improbidade administrativa,
a prática do ato de improbidade pode gerar a suspensão de direitos políticos nos termos constitucionais, o que é repetido pela lei de improbidade na parte destinada às sanções para a prática dos atos de improbidade. E o mais conhecido, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, que você também fundamenta no 15, inciso 5, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Esse artigo 37, parágrafo 4º, é aquele que é mais conhecido quando se fala em regramento constitucional da improbidade administrativa. No entanto, como o objetivo do curso é ser completo, você não pode esquecer o que diz o artigo 14, parágrafo 9º, quando trata do valor constitucional proteção à probidade, e você também não pode se esquecer que o artigo 15, inciso 5 da Constituição, fundamenta a improbidade administrativa como perda, não, como suspensão dos direitos políticos, o que é confirmado pelo artigo 37, parágrafo 4º, dizendo que os atos de improbidade importarão em suspensão dos direitos políticos, mas é de bom tom fundamentar essa suspensão também no artigo 5º, 15, inciso 5. Muito bem, é importante ainda lembrar dos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios dispostos no artigo 37 caput, e é importante lembrar também que a Constituição Federal considera crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República e dos ministros de Estado que atentem contra a probidade administrativa, artigo 85, inciso 5, que é mais um dispositivo que trata do regramento constitucional da probidade administrativa ou do combate à improbidade. Bom, então você tem o regramento constitucional completo, artigo 14, parágrafo 9º, artigo 15, inciso 5, artigo 37, parágrafo 4º, artigo 37 caput, porque nós temos a moralidade e vamos estudar daqui a pouco o relacionamento que a probidade tem com a moralidade, e nós temos o artigo 85, inciso 5. Regramento infraconstitucional. Somente em 3 de junho de 92, com a entrada em vigor da Lei 8429, surgiu um eficaz mecanismo de proteção da probidade administrativa. A referida lei, que passou a ser identificada pela sigla LIA, classificou os atos de improbidade administrativa em 3 modalidades inicialmente, hoje são 4, combinando-lhes sanções políticas, civis e administrativas. São 4 ou uma é submodalidade de outra, nós vamos ver, existe doutrina para os dois lados. Quais são, portanto, as modalidades? Atos que importem enriquecimento ilícito do agente público, artigo 9º da LIA, atos que causam prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA, atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11 da LIA, e o artigo 10A da LIA, incluso pela Lei Complementar 157 de 2016, diz o seguinte: atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Existe doutrinador que importa dizer, classifica o artigo 10A como subato que causa prejuízo ao erário. Existe doutrinador que classifica o artigo 10A como uma nova modalidade de ato de improbidade. São coisas que nós vamos analisar em um outro momento. É possível dizer ainda que a lei de improbidade ela definiu os sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade, tratou dos procedimentos investigatórios desses atos e regulou a ação civil de improbidade administrativa. Já disse para os senhores que a LIA tem natureza jurídica de lei material e processual. Ademais, dispôs sobre declaração de bens, prescrição e infração penal. Tudo isso será objeto de nosso estudo. Repito, a natureza jurídica da LIA é lei que trata de questões materiais atinentes à improbidade administrativa, ao mesmo tempo em que se trata de lei que trata de questões processuais atinentes à improbidade administrativa. Então ela tem natureza jurídica dúplice. Ela tem dispositivos materiais e ela tem dispositivos processuais. Qual é o conceito de improbidade administrativa? Aqui nós temos que fazer um estudo um tanto quanto profundo, porque o conceito de improbidade administrativa, como disse para os senhores,
parte da ideia de desonestidade para com a administração pública. Se considerada apenas a sua etimologia, improbidade administrativa representa a desonestidade. A probidade é o dever de honestidade. A improbidade é a desonestidade para com a administração pública ou no tratamento da coisa pública, por parte dos administradores e funcionários públicos. Em verdade, ainda não existe um consenso doutrinário sobre qual é o conceito completo de improbidade. Aqui é importante para a fundamentação das tuas provas. É possível dizer que os doutrinadores eles não são uníssonos quando o assunto é conceituar improbidade. Na difícil tarefa de encontrar o verdadeiro significado e o alcance exato dessa expressão, a doutrina em geral procura adotar ponto de partida a distinção ou como ponto de partida as distinções quanto aos sentidos de probidade e moralidade, visto que ambas são mencionadas na Constituição Federal. Alguns consideram distintos os sentidos, entendendo que probidade é subprincípio da moralidade. Para outros, as expressões como princípios equivalem-se, tendo a Constituição em seu texto mencionado a moralidade como princípio e a improbidade como lesão ao mesmo princípio. Então você tem a moralidade no artigo 37 caput e a improbidade no 37, parágrafo 4º, como uma lesão ao princípio da moralidade. Isso não é o mais aceito. Outros doutrinadores sustentam que a probidade é conceito mais amplo que moralidade administrativa, porque aquela não abarcaria apenas elementos morais. A probidade administrativa, ela não é, para a doutrina majoritária, ela não é sinônimo de moralidade. A probidade não é subprincípio da moralidade, então ela não está nem no mesmo patamar nem abaixo, ela está para além da moralidade administrativa, porque a probidade administrativa estabelece um dever de honestidade para com a administração pública que ultrapassa elementos morais. Preste atenção agora. Em outras palavras, a expressão probidade administrativa é conceito mais amplo que o de moralidade, e o que está em vermelho é justamente o que a doutrina considera como mais correto na atualidade, na medida em que se traduz em dever de respeito não só aos princípios da moralidade administrativa ou ao princípio da moralidade administrativa, mas também aos demais princípios regentes da administração pública e para ir além de princípios extra-patrimoniais, o dever de honestidade, o dever de probidade tem que atender também ao respeito ao próprio patrimônio público. Então, a doutrina majoritária não coloca a probidade administrativa ao lado da moralidade e a doutrina majoritária não coloca a moralidade administrativa como subprincípio da moralidade. A doutrina majoritária hoje coloca a probidade administrativa acima da moralidade. Em conclusão, deve ser recepcionado o conceito mais amplo de improbidade, assim entendida toda a conduta corruptiva, nociva ou inepta do agente público, dolosa ou culposa, ofensiva aos princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a administração pública, independentemente da ocorrência de lesão ao erário, mas incluindo essa lesão quando acontecer, ou de enriquecimento ilícito, mas incluindo esse enriquecimento como improbidade quando acontecer. Então, sobre o conceito de improbidade administrativa, você tem que fazer sempre na sua prova um paralelo com a moralidade, porque assim faz a melhor doutrina. Não para colocar a probidade ao lado da moralidade, porque ela está acima, não para colocar a probidade como subprincípio da moralidade, porque a probidade está acima. Então, atenção, que o conceito de improbidade administrativa é mais amplo que o de moralidade, na medida em que se traduz em dever de respeito não só ao princípio da moralidade, mas também a todos os demais princípios, bem como ao trato com o patrimônio público, ao respeito à coisa pública também material. E aí você tem a defesa da probidade como um direito difuso, e aqui é importante, porque lá no início da nossa aula eu falei que a quarta fase, provocação da jurisdição, vai partir do princípio do estudo da ação de improbidade administrativa. Na ação de improbidade administrativa,
Nós vamos discutir aqui nesse curso quando cabe a ação de improbidade administrativa, mas também quando cabe um instrumento que é muito utilizado pela advocacia pública e pelo Ministério Público para a defesa da probidade ou o combate à improbidade, que é a ação civil pública por ato de improbidade. Eu posso combater a improbidade administrativa por meio da utilização de uma ação comum ordinária, chamada ação de improbidade administrativa, ou eu posso combater a improbidade administrativa me utilizando da lei da ação popular, da lei da ação popular, da lei da ação civil pública e, portanto, do microsistema de processo coletivo, que envolve efetivamente a defesa dos bens coletivos, e aí nós precisamos classificar a improbidade como tal. Por isso que depois do conceito de improbidade, é importante que você tenha exata noção que a defesa da probidade administrativa, ou seja, o combate à improbidade, é valor constitucional que atende à classificação de direito coletivo na espécie interesse difuso. São 3 as características marcantes dos interesses difusos: a indivisibilidade do seu objeto, o fator de agregação dos sujeitos, seus titulares são agregados em função de uma situação de fato em comum, e a indeterminação dos sujeitos, seus titulares são indeterminados e indetermináveis. Analisando essas 3 dimensões, é questão interessante saber se a defesa da probidade administrativa pode ser qualificada como interesse difuso. Apesar de algumas divergências, poucas na doutrina, embora nós tenhamos posição jurisprudencial no sentido do que nós estamos explicando, a doutrina amplamente majoritária entende que a tutela da probidade administrativa, que abarca a defesa do patrimônio e da própria moralidade, portanto não só moralidade, mas além da moralidade, tem natureza efetivamente de interesse difuso. Suas características marcantes são a indeterminação dos sujeitos. A defesa da probidade administrativa não pertence a uma pessoa isolada, nem a um grupo delimitado de pessoas, mas sim a toda a coletividade como um todo, e esse todo é justamente o povo que, exercendo o poder do voto por meio da democracia, elege representantes, aos quais se cobra o dever de honestidade. A indivisibilidade do objeto, o interesse no respeito à probidade administrativa é a um só tempo de todos e de cada qual. O fator de agregação dos sujeitos. Os titulares do direito à probidade administrativa estão agregados em função de uma situação de fato comum, que é justamente a circunstância de estarem sujeitos aos efeitos da lesão à probidade administrativa, sendo o caso de efetivado atos de improbidade que gerem, por exemplo, prejuízo ao erário. A falta do dinheiro público para a execução de políticas públicas atinge a toda a sociedade, apenas a título de exemplo. Então, nós estamos defendendo a probidade administrativa como interesse difuso, as características dos interesses difusos são essas, e a improbidade se encaixa justamente em cada um deles na forma do que nós apresentamos. É importante dizer que o STJ tem jurisprudência muito antiga, desde 2005, dizendo o seguinte: é cabível a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. Então nós voltamos aqui para cima, ó. Nós temos a ação de improbidade administrativa que foi regulada pela LIA, Lei de Improbidade Administrativa, mas como disse agora há pouco, você pode se utilizar da Lei da Ação Civil Pública, da Lei da Ação Popular, justamente como todo o microsistema de processo coletivo, para, lançando mão dos instrumentos à disposição do processo coletivo, defender a probidade administrativa, porque ela tem, na verdade, característica de interesse difuso, e por ser interesse difuso, o STJ abre o flanco da utilização da ação civil pública para a defesa da probidade administrativa, e aí nós temos a figura da ACPIA, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, como uma das formas que tem tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Pública de defender o controle dos atos administrativos e, portanto, defender a probidade ou combater a improbidade. Então, a título de conclusão, nós temos: os bens jurídicos de que trata a LIA integram o bloco de elenco dos interesses difusos. O Ministério Público, por corolário, está autorizado a defendê-lo em juízo por meio da ação civil pública, justamente o interesse difuso. Igualmente, a Advocacia Pública
após a sua efetiva criação com a Constituição Federal de 88. Então nós temos, portanto, tratando a improbidade como interesse difuso, a possibilidade de defendê-lo de forma coletiva, especialmente pelo Ministério Público e, aqui, o que mais nos importa, a advocacia pública. Então, nessa primeira aula, levando em consideração a metodologia de tudo aquilo que nós acabamos de explanar, nós temos a improbidade administrativa e fazenda pública, conceito e regulamentação. Nós passeamos pelo conceito de improbidade, mas nós vimos que esse conceito vai muito da regulamentação existente, tanto no aspecto constitucional quanto no aspecto infraconstitucional. Nós passamos efetivamente a fazer um paralelo entre a defesa da probidade por meio da democracia como instrumento para o atingimento dos objetivos da República. Esses objetivos só são atingidos a partir da aplicação explícita dos princípios da boa administração de um lado e da probidade de outro. Então nós podemos chegar à conclusão, isso aqui é extremamente importante, a probidade administrativa é da essência da democracia, essa fundamentação é ideal e eu diria fundamental, mesmo sendo pleonástico, essa fundamentação é fundamental para que você possa chamar a atenção do seu examinador em uma prova de segunda fase ou em uma prova oral. Vimos que o controle dos atos da administração é algo que iniciou-se em 1980 ou nos anos 80, pelo menos o início de uma forma mais assertiva, direta, específica, embora nós tenhamos leis anteriores que visam o controle dos atos da administração pública, como acontece com a Lei da Ação Popular. Os principais instrumentos do controle dos atos da administração são justamente a Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Responsabilidade Fiscal, o fortalecimento do Ministério Público e criação da Advocacia Pública, tudo isso culminando efetivamente com a Constituição Federal de 88. Nós vimos que o regramento constitucional passa pela interpretação do artigo 19, parágrafo 9º, ou seja, a proteção à probidade como uma preocupação constitucional, a ponto de eleger essa proteção como fundamento ou móvel para a eleição de outros atos de inelegibilidade. Nós vimos o artigo 15, inciso 5, que fundamenta a improbidade administrativa como hipótese de suspensão dos direitos políticos. Nós vimos o famoso artigo 37, parágrafo 4º, que estabelece exatamente a defesa da probidade e como isso vai se dar em termos de sanção. Nós vimos que o artigo 37 caput da Constituição não pode ser esquecido porque ele trata da moralidade e a moralidade é justamente a balança ou a régua a partir da qual nós vamos medir o conceito de probidade. Nós vimos que a Constituição ainda considera crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos ministros os atos que atentam contra a probidade administrativa, sendo, portanto, esses os regramentos previstos na Constituição que tratam diretamente da improbidade administrativa. No que diz respeito ao regramento infraconstitucional, nós vimos que isso se deu de forma cabal com a Lei 8429 de 92, a chamada LIA, e nós vimos que essa lei estabeleceu de forma originária 3 modalidades de ato de improbidade, que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, que atentam contra os atos da administração pública, e em 2016, também ato de improbidade é aquele decorrente da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Vamos estudar todas essas modalidades na aula vindoura. Nós vimos também que a LIA estabeleceu o sujeito ativo e passivo dos atos de improbidade, tratou de procedimento investigatório, que é um dos objetos de aula futura, regulou a ação civil de improbidade administrativa, não a ação civil pública, mas a ação de improbidade, dispôs ainda sobre declaração de bens, prescrição e infração penal. E por tudo isso nós vimos que a natureza jurídica da LIA é de direito material e processual. Sobre o conceito de improbidade, você precisa utilizar a régua da moralidade para entender ao final que a moralidade e a probidade não são iguais, a moralidade não está acima da probidade, pelo contrário, o conceito de probidade vai além do da moralidade, porque abrange não só o princípio da moralidade, como outros princípios da administração pública e o próprio trato com a coisa pública. E nós vimos que a improbidade administrativa precisa ser combatida pela administração pública como defesa de interesse difuso. E nós vimos que a probidade administrativa nada mais é
do que o interesse coletivo lato sensu, difuso stricto sensu, porque guarda as suas principais características. Seu objeto é indivisível, existe fator de agregação dos sujeitos, seus titulares estão agregados em função de uma situação de fato comum, e a indeterminação dos sujeitos, seus titulares são indeterminados e indetermináveis. Todas essas situações se enquadram perfeitamente na probidade administrativa enquanto valor constitucional e justamente por considerar esse interesse como difuso, o STJ permite a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o que nos leva ao conceito que a LIA protege bem jurídico que é interesse difuso e, portanto, o Ministério Público está autorizado a defendê-los por meio da ação civil pública, o que também acontece com a figura da advocacia pública. Feita essa breve revisão, a partir da análise de todos os conceitos e fundamentos ora apresentados, nós vamos ficando por aqui em termos de primeira aula, onde nós estudamos na primeira fase introdutória o conceito e a regulamentação da improbidade administrativa. Agora você tem todo o arcabouço conceitual, de classificação e também legislativo para enfrentar a fundamentação necessária sobre improbidade administrativa, a fim de introduzir o tema, seja em uma peça processual, seja em uma questão subjetiva, seja em uma resposta oral. Espero que essa aula tenha lhe ajudado a entender um pouco mais justamente sobre os fundamentos que permeiam a defesa da probidade administrativa, desde a sua vinculação com a democracia, ponto zero dessa aula, até a possibilidade de considerá-lo interesse difuso e, portanto, manejar a ação civil pública como instrumento de combate à improbidade ou da defesa da probidade, que acontece justamente por meio das mãos do Ministério Público e da Advocacia Pública. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção e me colocando à disposição para dúvidas e questionamentos aqui no campo próprio da escola. Existe uma aba aqui onde você pode fazer suas perguntas. No mais, aguardo todos para a nossa segunda aula sobre improbidade e fazenda pública, onde nós vamos iniciar essa aula estudando os sujeitos dos atos de improbidade, passando logo em seguida aos atos, modalidades e elementos subjetivos da conduta ímproba em aulas vindouras. É isso. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.